Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo número 11, iniciando do verso de número 24. Hebreus 11, verso de número 24. É um texto bastante conhecido, faz parte da galeria dos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus é também conhecido como a galeria dos heróis da fé. E vamos falar um pouco sobre Moisés e a sua escolha. Moisés e a sua escolha. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, versos 24 até 27. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso de número 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra de Deus nos mostra, desde o Gênesis até o Apocalipse, que o ser humano sempre teve a oportunidade de escolher todas as coisas. Deus fez assim quando colocou Adão e Eva no paraíso, no jardim do Éden. Ele fez assim ao longo de toda a história da humanidade e continua fazendo isso nos dias de hoje. Todos nós temos o poder de escolher. E a palavra de Deus, no texto que nós lemos, falando a respeito da história de Moisés, nos mostra uma coisa que é muito importante. Primeiro, pela fé, Moisés, quando já homem feito. Primeira coisa aconteceu aqui que foi pela fé. Não foi por um motivo de uma decisão apenas, digamos, condicionada a uma certa situação. Ou seja, se você aceitar tal coisa, você vai receber tal coisa. Não. Ele fez isso pela fé, crendo que Deus estava na sua vida e crendo que Deus iria fazer uma grande obra através da vida dele. Ele deixou Deus dirigir a sua vida. E a Bíblia nos diz que quando já homem feito. Como assim quando já homem feito? A Bíblia poderia ter dito Moisés, pela fé Moisés, quando criança, recusou ser filho da filha de Faraó. Mas ela não disse quando criança, porque criança seria questionada até hoje a sua decisão. Tampouco diz Moisés como adolescente recusou ser chamado filho da filha de Faraó, embora que alguns adolescentes já tenham um pouco mais de capacidade de escolher nos dias de hoje, tenham um pouco mais de entendimento, mas ainda assim seria questionada. Também ela não disse quando jovem, e nós estamos dizendo que os jovens não sabem escolher, mas estamos dizendo que a Bíblia está mostrando responsabilidade de escolha aqui. O que a Bíblia está dizendo é quando o homem feito, dentro da cultura judaica, para o homem falar em público, ele teria que ter 30 anos de idade e ser respeitado por esse público, dentro da cultura judaica. O que está dizendo aqui, em outras palavras, é que Moisés deveria ter por volta de seus 30 anos, ou talvez mais de 30 anos, quando tomou esta decisão. Ou seja, ele não estava fazendo isso de uma forma imatura, não estava fazendo isso como uma experiência, não estava fazendo isso como uma tentativa, ele tomou uma posição radical. A Bíblia nos diz que ele recusou. Isso aqui indica escolha. Assim como Adão e Eva, como mencionei logo no início desta mensagem, Adão e Eva tiveram o poder de escolher. Eles poderiam escolher entre obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse poder de escolher ainda está diante de nós todos os dias das nossas vidas. Tudo gira em torno da escolha. Você já parou para pensar sobre isso? Todas as coisas giram em torno da escolha. E quando você escolhe uma coisa que não está certa,
quando você escolhe uma coisa errada, você acaba caindo. O fracasso vem por causa da escolha errada que você tomou. Agora pare para pensar por um instante quantas escolhas vocês já tiveram que fazer nas suas vidas. Quantas decisões tiveram de tomar? Quantas coisas tiveram de fazer? Será que eu vou obedecer a Deus ou será que eu vou desobedecer? Será que eu vou fazer o que é certo ou será que eu vou fazer o que é errado? Será que eu vou seguir a lei ou será que eu vou infringir a lei? Será que eu vou fazer aquilo que os outros acham que é o correto ou será que eu vou fazer o que eu acho que é correto? Tudo gira em torno da escolha. E o que é forte nisso tudo é quando paramos para meditar o poder da escolha, é que ela muitas vezes influencia para o resto da sua vida. Isso é como quando você está dirigindo um automóvel e então tem uma bifurcação e você pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda, mas você não pode ir para as duas estradas ao mesmo tempo, você vai ter de escolher. Só que muitas vezes você toma uma direção que ela vai te levar completamente longe daquilo que era o plano de Deus para a tua vida. E muitas vezes lá na frente vem a dor, vem o sofrimento, vem as tragédias, vem as angústias, vem os dissabores, vem uma série de problemas, às vezes até físicos, de enfermidades, por causa de uma escolha que você fez lá no passado distante e que tomou um rumo diferente na tua vida. Tudo gira em torno da escolha. E não importa quem seja. Não importa se a pessoa é alta, se é baixa, se é gorda, se é magra, se é feia, se é bonita, se ela tem muito talento, se não tem talento, se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem um status social, se ela é uma pessoa muito estudada ou se ela não tem estudo. O dia que ela fizer uma escolha errada, ela vai cair. A história nos mostra isso. Grandes homens no passado fizeram escolhas erradas e tropeçaram e caíram. E impérios até mesmo foram destruídos por causa de decisões erradas. Nações se perderam por causa de decisões erradas. Homens e mulheres, famílias são desfeitos por causa de decisões erradas. Tudo gira em cima das decisões, em cima da escolha. A palavra de Deus nos diz que Moisés recusou, ele indicou uma escolha, ele tomou uma posição. E quando você toma uma posição, você está indo contra muitas vezes a correnteza, porque a maior parte está vindo na outra direção. Você precisa ter coragem. Lembrando que Moisés aqui estava sendo chamado filho da filha de Faraó. Ele não seria apenas mais um egípcio, mas ele era aqui, estava renunciando um cargo real. Algo que poderia potencializar, talvez no futuro, até mesmo assumir o posto de Faraó dentro do Egito. Agora pare para pensar sobre a escolha de Moisés. A maior parte das pessoas nos dias de hoje, falando até mesmo de crentes, e digo isso com tristeza, e estou falando aqui não só quem está presente, mas também aqueles que estão vendo pelo vídeo, a maior parte das pessoas nos dias de hoje, incluindo crentes, estão trocando o eterno de Deus pelas coisas do mundo. E a gente vê isso acontecer. A gente vê esse tipo de coisa acontecer porque as pessoas parecem que não estão mais procurando as coisas de Deus. Não desejam mais ouvir a palavra de Deus, não desejam estudar a palavra de Deus, já não querem mais se envolver com as coisas de Deus, elas só querem as coisas desta vida. Algum tempo atrás eu gravei uma mensagem, ela já está com alguns milhares de visualizações na internet. E uma das coisas que eu me lembro nessa mensagem que foi falada é que eu não vejo, e volto a frisar o que eu disse lá naquela mensagem, friso aqui hoje, eu não vejo mais os crentes com interesse nas coisas de Deus como tinha antigamente. Tinha uma época em que as pessoas iam para dentro da igreja com desejo de ouvir a palavra de Deus, desejo de servir a Deus, desejo de ser fiel a Deus, e buscavam os dons, queriam batismo com o Espírito Santo, queriam ver milagres, queriam até mesmo passar por uma experiência de arrebatamento.
Hoje nós não vemos ninguém, eu nunca vi, não vejo isso há muitos anos, as pessoas dizerem: Senhor, eu quero ser arrebatado, eu quero ir para o céu, eu quero experimentar uma experiência sobrenatural contigo. Não, as pessoas só estão pedindo muitas vezes carro, só estão pedindo casa, só estão pedindo dinheiro, só estão pedindo riquezas terrenas, porque o coração delas está aqui e não mais lá em cima. Essa é a dura realidade que estamos vivendo. Moisés trocou o temporal, o secular, o deste mundo pelo eterno. A palavra de Deus nos diz que ele ficou firme vendo aquele, aleluia, aquele que era invisível. Eu fico pensando na escolha de Moisés. Se coloque por um instante no lugar de Moisés. A vida não é fácil. As nossas vidas não são fáceis, é difícil você trabalhar, é difícil você conseguir muitas vezes dinheiro, é difícil você crescer, é difícil você conquistar as coisas, parece que tudo muitas vezes tranca. E Moisés tinha tudo isso nas mãos, e ele virou as costas para tudo isso, para aceitar ser um servo de Deus. Pense sobre isso. Ele recusou, a palavra de Deus nos diz, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, ele estava dizendo não ao Egito, não à autoridade, lembrando que o Egito era uma autoridade naqueles dias, era uma das nações mais poderosas, se não a nação mais poderosa do mundo antigo. O Egito dominava as nações naqueles dias, e tanto isso é verdade porque houve fome durante um período de tempo. A palavra de Deus nos diz, no tempo de Jacó, houve fome em toda a terra, e o único lugar que tinha cereal, o único lugar que tinha alimento era a terra do Egito. É óbvio que passaram-se muitos anos, aqui cerca de aproximadamente 430 anos se passou desde que o povo de Israel, a família de Jacó, foi para o Egito, mas mesmo assim o Egito continuava em destaque. O Egito tinha uma influência muito grande no mundo antigo, e nós vemos isso muito claro. Quem já foi ao Egito sabe da história das pirâmides, sabe das construções, sabe dos hieróglifos, sabe da influência na medicina, sabe dos conhecimentos do Egito, e sabe que isso realmente foi algo muito importante. Eu fico pensando, Moisés virou as costas para tudo isso, para a glória do Egito, para a riqueza do Egito, para o governo do Egito, para o poder do Egito, para toda a segurança que o Egito poderia lhe dar. Ele simplesmente virou as costas, ele disse: eu não quero saber destas coisas. Por quê? Porque ele teve uma certeza, um vislumbre do mundo, aleluia, do mundo invisível. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha o que ele tocou, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus. Preferindo ser maltratado. Quantos hoje querem realmente sofrer? Ninguém quer sofrer. Se eu fizesse uma pergunta e dissesse: olha, eu quero saber quantos querem sofrer, tenho certeza que ninguém gostaria de levantar a mão, ou pensar até de levantar a mão, porque ninguém quer sofrer. Mas seguir a Jesus ainda indica sofrimento, indica renúncia, indica muitas vezes desprezo, indica descaso, indica falta de afeição, indica um total isolamento, um total desprezo, um total isolamento por parte de muitos outros. E muitas vezes isso começa até mesmo dentro da família, porque muitos não vão entender que você está obedecendo ao Senhor. Há muitas famílias cuja uma pessoa aceita Jesus e aquele irmão ou aquela irmã luta para levar o Evangelho, mas os demais não são crentes, e todos aqueles outros, eles se levantam contra ele e simplesmente dizem: olha, deixa ele de lado, ele não deve estar bem da cabeça, seguindo esses crentes, seguindo esses pentecostais, esses evangélicos. Mas ele está vendo o invisível. Essa pessoa teve um vislumbre das coisas de Deus e está fazendo a vontade de Deus. E é por isso que não importa o que os outros digam, ele vai ficar firme.
ele vai ficar firme naquele propósito, porque ele sabe que o que tem lá é muito superior do que o que tem aqui. Glória a Deus. Preferindo ser maltratado, trocou a glória do Egito para ser maltratado junto com quem? Junto com o mundo? Junto com os egípcios? Não. Junto com o povo de Deus. O povo de Deus, como disse Tozer certa vez, o povo de Deus, ele está sempre indo contra a correnteza deste mundo. O mundo vem de ladeira abaixo, em velocidade, levando toda a sujeira, mas o Filho de Deus, ele vai contra a correnteza. E se alguém já entrou dentro do rio e tentou caminhar contra a correnteza, vai entender o que eu estou falando. Quando você vai contra a correnteza, aquilo que está descendo da correnteza bate ainda mais forte contra você. São os troncos, são as pequenas coisas que estão vindo, os galhos, eles vêm com mais força porque você não está descendo a favor da correnteza, você está indo contra a correnteza. E tudo que o inimigo faz nesse mundo é largar esta sujeira, e isso bate e machuca e fere aquele que obedece ao Senhor. O povo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que realmente obedece ao Senhor, ele sofre nesse mundo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe esse negócio de você, que eu vou viver só uma bela vida nesse mundo e vou ter uma excelente vida na glória. Não existe. A palavra de Deus nos diz, e Jesus foi bem claro, quem não negar a si mesmo diariamente não pode tomar a sua cruz e não pode ser meu discípulo. Você tem de ter uma posição, você tem de renunciar a si mesmo. Moisés tomou uma posição naquele dia e disse: eu prefiro ser maltratado junto ao povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. A palavra de Deus é bastante clara. Há prazer no pecado, há prazer no pecado. Pode ter certeza disso, a Bíblia nos fala isso, e há prazer no pecado. Só que é um prazer temporário, é um prazer que vai durar um período de tempo. No momento que você pode estar tomando uma bebida alcoólica, você vai ter um prazer naquele momento, mas aquele efeito do álcool vai passar e o mundo vai desabar sobre você de novo, porque muitas vezes as pessoas se tornam bêbadas porque querem fugir dos problemas. Há bêbados que se tornam bêbados por causa disso, há outros por vício ou por tendências genéticas, tem muitas questões sobre isso, mas há muitos que acabam tomando um gole após outro, até ficarem totalmente bêbados. E então, muitas vezes, essas pessoas, quando cai a ficha depois de um período de tempo, elas estão conscientes de que aquilo ali é só um prazer efêmero, é um prazer passageiro. Assim como também o vício do cigarro, assim como o vício do sexo ilícito, assim como o adultério, assim como tantas outras coisas nessa vida, é tudo um momento. É um momento que você vai experimentar, é um momento que você vai estar experimentando, e aquele prazer ele vai passar. Mas aquilo que a palavra de Deus nos dá, ela é eterna. Ela é eterna, não é só um momento aqui, mas a alegria que o Senhor nos dá, ela não é um momentâneo, mas é permanente. Você pode estar com muitos problemas hoje, mas se você está na presença de Deus e lutando com o Senhor, Ele não vai deixar de estar ao teu lado. Ele vai te ajudar nas difíceis situações que todos nós passamos diariamente. O Senhor está do nosso lado, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Ele quer conversar conosco, Ele quer estar do nosso lado, Ele quer nos fortalecer. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor está conosco. Moisés disse: eu não vou se a tua presença não estiver comigo, porque o mais importante nesta vida não é as coisas que existem nela, mas estar na presença de Deus. Eu aprendi isso com muito tempo, mas aprendi isso. Às vezes as pessoas pensam que estar rodeado de pessoas, estar rodeado disso, estar rodeado daquilo, das coisas desse mundo, elas vão te potencializar, vão te trazer realmente uma satisfação, mas isso não tem nada a ver com a presença de Deus. A presença de Deus é que deve te preencher. Como disse
certa vez, e creio que foi Tozer também que escreveu sobre isso, ele disse: os santos precisam andar sós. O que ele estava dizendo com isso? Que você fisicamente tem de andar sozinho? Não, ele estava dizendo que os santos não podem depender das coisas desta vida, se não depender das coisas que vêm de Deus. A presença do Senhor vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. Verso de número 26 nos diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O opróbrio, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que tipo de visão que você tem hoje? Tudo vem em cima da visão. As pessoas, às vezes, elas quando vão ter uma reunião com você e você está sendo contratado por uma empresa, ou você está até mesmo entrando dentro do ministério, ou você está sendo consultado por alguém que quer conhecer um pouco mais da tua vida, eles perguntam: qual é a tua visão? Não é assim? Pergunta: qual é a tua visão? Eles querem saber que visão é essa que você tem. Eu aprendi há muito tempo atrás que existem dois tipos de visão que nós precisamos sempre considerar. A visão micro, que é aquela pequena, cheia de detalhes, onde você tem que ver todos os detalhes quase com uma lupa, e a visão macro, que é aquela que você está vendo mais longe, para ver o que a tua decisão aqui pode afetar lá na frente, para não trazer problemas sérios. E isto, quando você entende como funciona, isto indica uma maturidade que todos nós precisamos buscar. Ou seja, você não pode focar apenas na pequena coisa, mas você tem que entender que esta pequena coisa, ela pode potencializar em grandes problemas lá na frente. O que a palavra de Deus está dizendo, e o que eu gostaria que você visse, é a visão que Moisés tinha do Senhor. Que tipo de visão que você tem de Deus? Que tipo de visão que você tem de Deus? Porque se a tua visão estiver distorcida de Deus, toda a tua vida estará sendo passada nesse período da nossa existência terrena como algo passageiro, algo sem nenhum foco. Mas se você tem a visão certa de Deus, então você está fazendo a vida valer a pena. Que visão que você tem de Deus? Pare para pensar por um instante. Deus é um amigo pessoal meu, ou Deus é um pronto socorro na hora da emergência? Deus é um ser que habita dentro de uma igreja que eu me lembro e vou lá uma vez ou outra, ou é alguém que eu posso contar as 24 horas do dia e que está presente do meu lado? Deus é aquele que eu posso conversar com Ele, ou é só alguém distante que a Bíblia fala a respeito dele e que alguns comentam que é real ou não? Que tipo de Deus é o que eu sirvo? Que tipo de Deus é que eu estou servindo? Um Deus que realmente me ama e que fez todo este mundo e que todas as riquezas que Ele colocou, os detalhes deste mundo, com a sua visão não só micro nos detalhes, mas também macro, olhando para os seus propósitos no futuro e todos os seus planos eternos? Ou será que é um Deus apenas como uma energia cósmica, como muitos estão dizendo nos dias de hoje, que não tem sentimento, que não se importa com a humanidade, porque não tem nada a ver, ele é só uma energia, é só uma força universal? E muitos dizem, nem falam mais em Deus, eles só dizem, é a força do universo. Que tipo de Deus? Que tipo de visão que nós estamos tendo de Deus? Um Deus no qual nós podemos dizer, como disse o profeta Isaías: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Um Deus que expressa a sua majestade e a sua glória. Um Deus no qual Isaías disse quando viu a sua glória: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Que tipo de visão que a igreja está tendo de Deus nesses últimos dias?
que pode chegar na igreja e falar o que quiser, dizer o que quiser, fazer o que quiser. E estamos vendo em tantos lugares, seja na América, no Brasil, em tantos outros lugares, escândalo após escândalo, de pastores e de obreiros fazendo coisas que são totalmente desprezíveis aos olhos de Deus, e tudo isso por falta de uma visão correta de Deus. Porque quem tem a visão correta de Deus tem temor no seu coração. Ele sabe que Deus está olhando, ele sabe que Deus está vendo, e é coisas que Deus diz: olha, isso aqui está certo e isso aqui está errado. Que tipo de visão de Deus estamos tendo nesses últimos dias? Que tipo de visão de Deus que a igreja do Senhor está tendo nesses últimos dias? Pare para pensar nisso. Quanta tragédia está acontecendo em tantos lugares, e famílias e vidas sendo destruídas, e muitas vezes as pessoas que estão começando, ainda hoje eu estava pensando sobre isso, as pessoas que estão começando a trilhar o caminho do Senhor, que ouviram recém falar do Evangelho, estão precisando aprender um pouco mais, são bebês espirituais que precisam de uma boa alimentação, e muitas vezes chegam nessas igrejas com o Evangelho distorcido, com tudo uma péssima administração, trazendo escândalo após escândalo, manchando o nome de Jesus, manchando o nome do Senhor, manchando o nome da igreja, manchando até mesmo o nome da denominação, fazendo só coisas erradas aos olhos de Deus. Aquela pobre alma chega ali e pensa: o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Porque eu venho em busca de alimento, mas o que estão me dando é uma sopa de doente. E muitas vezes até com um alimento estragado. É duro falar assim, mas é uma realidade que está acontecendo. Você basta ver no YouTube, quase toda semana tem um escândalo de uma igreja aqui, escândalo de uma igreja lá, e eu fico apavorado. Eu digo: Jesus, o que está acontecendo? Parece que as igrejas perderam o foco, elas não têm mais a visão de Deus. Pastores e líderes perderam a visão de Deus, convenções têm perdido a visão de Deus. Não estão mais obedecendo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo simplesmente foi colocado de lado, não interessa mais para eles. Parece que estamos vendo a igreja de Laodiceia nos dias de hoje, porque a igreja de Laodiceia é quando Jesus está do lado de fora, e é a última igreja da dispensação das igrejas. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Ele está tentando entrar na própria igreja dele. Que tipo de visão estamos tendo nesses últimos dias? Moisés disse: porquanto considerou, a palavra de Deus nos diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, os sofrimentos, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O galardão. O galardão. O galardão. Quando você olha alguns missionários, eu conheço histórias de vários missionários que estão à frente da linha da batalha. Homens e mulheres de Deus que não mediram consequências para fazer a obra de Deus. Eu me lembro de uma missionária, ela teve que enfrentar muitos, inclusive, quase todo o ministério, porque naquele tempo não se mandava uma missionária, ainda solteira, para um outro país distante para pregar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, mas Deus a estava chamando. Deus a estava comissionando, Deus havia trabalhado no coração dela e ela estava impulsionada, tinha que ir, tinha que fazer, e muitos ministérios: não, nós não podemos. E ela conseguiu alguém que estivesse orando e estivesse dando suporte financeiro, e ela foi e fez um trabalho fantástico durante mais de 40 anos naquela nação. E quando voltou, um dia estávamos em Porto Alegre, no gabinete, estávamos ali conversando, havia outros irmãos, e eu conversei com ela. Nós sabíamos que era uma mulher de Deus. E ela, em determinado momento, disse assim para mim: mas, irmão Jefferson, eu sou só pó. Eu sou uma mulher, eu sou apenas pó. E eu olhei para ela e disse: você é pó, mas é um pó de ouro. Glória a Deus. Ela não fez aquilo por dinheiro. Ela fez aquilo porque contemplava
o galardão. O galardão, o galardão, o galardão. Pare para pensar no galardão. Quando você atravessar os portais da glória, aqueles portais de pérola, e pisar no ouro puro, e o Senhor começar a distribuir os galardões, o que Ele tem reservado para você. Não se fala mais isso nos dias de hoje. As pessoas simplesmente desprezam. Mas há um galardão, a Bíblia nos diz que há um galardão, porque Ele contemplava o galardão. Ele contemplava a recompensa futura. Ele contemplava aquilo que vai vir para Ele lá na glória. O galardão. O galardão. O galardão. Há muitos que sofrem, pastor, missionário, que foi chamado há muito tempo atrás para levar a palavra de Deus para o Uruguai. O sobrenome dele era Figueiró. Ele já está com o Senhor já faz algum tempo. Ele era bastante jovem. Eu li o livro dele algumas vezes. E ele lutou de todas as formas para pregar a palavra de Deus, e a igreja não conseguiu muitas vezes ver. Nem sempre as pessoas vão conseguir entender a chamada divina. Mas ele foi, e quando chegou lá naquela igreja, ou melhor, naquela cidadezinha muito pequena do interior, não tinha onde se reunir. Aí então chegou e falou com o padre naquela cidade, e o padre cedeu a igreja católica para fazer uma reunião evangélica. Ocorre que aquele irmão, muito jovem, ele não tinha nem 20 anos, ele estava em oração pedindo a Deus, para Deus fazer um milagre naquele lugar. E ocorre que Deus fez um milagre naquele lugar, sarando um homem que estava há muitos anos paralítico. E ele voltou a andar. E aquilo, uma cidade pequena, espalhou rapidamente de rua após rua, e então muita gente veio para ouvir falar a respeito do Evangelho. Figueiró lutou pela palavra de Deus da melhor forma possível. Muitas vezes ele não tinha muito recurso, os irmãos ajudavam ele financeiramente, porque é interessante que eles, quando você quer fazer a obra de Deus, você não precisa muitas vezes ficar esperando que o ministério venha e te apoie. Deus levanta esse, Deus levanta aquele, vai levantando colaborador aqui, o outro lá, e eles vão te ajudando, você vai fazendo a obra de Deus. E ele pediu, irmãos, me ajudem, eu preciso de um avião. Ele sabia pilotar, ele já tinha sido piloto, mas ele, claro, não tinha toda a experiência para fazer viagens internacionais. E a igreja ajudou, e vários outros vieram e ajudaram, e compraram um aviãozinho daqueles teco-teco, um aviãozinho simples. Aquele avião caiu não sei quantas vezes. Um dia caiu lá na Lagoa dos Patos, no estado do Rio Grande do Sul, tiraram o aviãozinho dele de lá, porque ele estava indo para fazer uma cruzada, e no meio do caminho o avião caiu. Outra vez abateram o avião na África, se não for memória, eu não me lembro agora exatamente a nação. Abateram o avião na África, ele foi preso, porque não poderia pregar o Evangelho ali, ele estava transportando Bíblias para aquele lugar. E quando ele aterrissou, então aprendeu todas as Bíblias, ele disse, mas como não posso agora? Eu vim uns poucos meses atrás e podia, mas mudou o governo, agora nós não aceitamos mais a palavra de Deus aqui, e isso tudo está errado e você está preso. E prenderam ele ali. E ele passou 2 ou 3 meses, se não falha a memória, preso naquela prisão, no meio dos ratos, no meio das pessoas que estavam enfermas, uma miséria total, olhando o galardão. Gente, isso aqui é forte. Um dia, ele estava aqui em Miami, ele é americano, era brasileiro, mas conseguiu a cidadania americana. Ele estava em Miami. Tinha 74 anos, se não me falha a memória. E ele começou a clamar a Deus, Senhor, o que eu posso fazer mais? 74 anos, já era para estar aposentado, tranquilo. Mas o desejo, é isso aqui, gente, eu preciso colocar isso.
O desejo de fazer a obra de Deus é mais forte. E disse: o que eu posso fazer, Senhor, mais para ti? Eu quero ganhar mais almas ainda. Ele passou a vida toda, praticamente, desde os seus anos de juventude, sempre pregando e ganhando almas e almas e almas, mas o desejo continuava. Eu quero fazer mais, Senhor, o que eu posso fazer? O Espírito Santo falou ao coração dele e disse: compre uma ambulância. Disse: como comprar uma ambulância? Não tem ambulância, que ambulância? E ele foi procurar então um leilão da cidade e havia uma ambulância que estava sendo leiloada pelo governo. Ele foi lá e arrematou aquela ambulância. A história é linda. Os irmãos em Porto Alegre conheceram essa ambulância. Ele pegou aquela ambulância e desceu de Miami, foi descendo até Porto Alegre, lá no estado do Rio Grande do Sul, e se não me falha a memória, ele foi até o Uruguai. Ou seja, saiu daqui e atravessou todos os países. E onde ele chegava, nas cidades pequenas, ele ligava a sirene. Imagina uma ambulância americana entrando numa cidadezinha do interior, ligando a sirene. Isso chama a atenção de todo mundo. E aí, quando ele reunia bastante gente, ele encostava na praça e subia lá em cima da ambulância, e ali ele começava a pregar o Evangelho e ganhava almas. Aleluia! Almas para Jesus. Porque contemplava o galardão. A nossa visão, quando você vai contratar alguém, quando você vai conversar com uma pessoa, você pergunta: que visão que você tem? Que visão que você tem? E muitos, até mesmo quem trabalha com marketing, diz: olha, você tem que ter foco. Você tem que ter foco numa coisa, porque então ela vai acontecer. Em outras palavras, você tem que colocar os teus olhos fitos numa coisa, você tem que ter a visão certa para aquilo que você quer de Deus. Há muitos anos atrás teve um irmão aqui nos Estados Unidos que ele queria muito receber o batismo com o Espírito Santo. E ele vinha semana após semana buscando o batismo com o Espírito Santo, mas ele não era batizado. Outros eram batizados com o Espírito Santo, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. E um dia ele estava sentado, era uma igreja muito pequenininha, aquelas igrejas do interior, onde tinha aquelas caldeiras do lado, assim, a óleo, e era tudo velho, e aquilo explodiu no dia de culto, e ele estava sentado bem do lado daquela caldeira, e jogou aquele óleo para cima dele, de tal maneira que queimou quase todo o corpo. E o médico disse: olha, você tem poucos dias de vida, está gangrenando, isso faz muitos anos, não tinham tantos recursos como nos dias de hoje. E disseram para ele: você não vai viver, você vai morrer. E ele começou então a clamar a Deus, deitado na sua cama. Preste atenção. Estava deitado na sua cama, todo enfaixado, com aquelas queimaduras doendo em todo o corpo. Ele disse: Senhor, os médicos estão dizendo que eu vou morrer, e eu não estou nada bem, mas eu não quero morrer sem falar em línguas. Me batiza com o Espírito Santo antes de eu morrer. E Jesus deu para ele um sonho. Não foi na realidade um sonho, foi uma visão. Ele se viu que estava no céu. E ele viu Jesus que estava com uma batuta dourada, dirigindo um grande coral. E ele então chegou para Jesus e disse: Senhor, eu posso cantar nesse teu coral? E Jesus sorriu para ele e disse: pode. É claro que você pode. Então ele começou a cantar. E no momento que ele começou a cantar, ele despertou da visão. E o mesmo hino que ele estava cantando na visão, lá no céu, ele começou a falar em outras línguas aqui na terra. Jesus o batizou com o Espírito Santo. E ele chorava, ele estava tão alegre, ele chorava e falava em línguas, e chorava e agradecia a Deus e chorava. E então ele disse: Senhor, me dá a tradução desse hino. Eu quero entender estas línguas, eu quero entender o que estou dizendo, o que eu estou cantando. E ele então começou a escrever e dizia: estou alegre, porque o Pentecostes veio. Oh, eu estou alegre, porque o Pentecostes veio e está alcançando a muitos, e está alcançando o mundo inteiro.
Então ele percebeu, enquanto estava escrevendo, que não estava sentindo mais dor. Ele começou a tirar as faixas, estavam ainda as cicatrizes das queimaduras, mas já não havia mais dano algum. O Senhor tinha curado ele naquele momento. O galardão. O que você quer de Deus? O galardão. Moisés disse: eu prefiro sofrer junto ao povo de Deus, porque eu estou contemplando o galardão, eu estou contemplando a eternidade, eu estou contemplando o mundo futuro. Nos dias de hoje as pessoas só querem saber do terreno, daquilo que é temporal. Não importa o carro que você tem hoje, amanhã ele pode estar no ferro velho, como tantos outros já estão no ferro velho. A melhor casa, ela vai apodrecer se não tiver manutenção. A roupa, ela vai estragando e deprecia. O nosso corpo está morrendo todos os dias. Tudo deste mundo vai desaparecendo, mas aquele que tem a visão das coisas de Deus, aquele que olha o invisível, ele não está preocupado com as coisas desta vida, não sofre de ansiedade, não sofre de depressão, não sofre de preocupação disso ou daquilo, porque ele sabe que a sua vida não está nas mãos dos homens, nas coisas dos homens, mas está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Que tipo de visão você tem? Que tipo de visão você tem? Vamos nos colocar de pés. Oh, amado Deus. Oh, amado Deus. Eu sempre te serei grato por tudo que tens feito. Porque sei, ó Deus, não estou pregando apenas palavras que posso ter, ó Senhor, tido algum conhecimento humano, que posso ter, ó Deus, algum estudo, algum esforço humano. Mas estou pregando palavras, ó Senhor, de experiências sobrenaturais que eu já tive contigo. Sei do que estou falando. Sei que o mundo eterno é muito maior, é muito melhor do que esse mundo terreno. Ajuda, ó Deus, cada filho teu. Seja os que estão presentes, aqueles que estão vendo o Senhor através deste vídeo. Faz-os, meu Deus, ter um vislumbre da tua glória. Faz-os conhecer, meu Deus, a riqueza, a excelência, a majestade, o poder, a glória do mundo vindouro. Desperta neles um desejo, meu Deus, ainda maior pelas coisas espirituais. Que eles possam se envolver mais contigo. Que eles amem a tua palavra. Amem, Senhor, estar na tua presença. Amem te buscar. Amem, meu Deus, viver junto contigo. Que eles anseiem pelo dia da tua vinda. Que desejem, meu Deus, como a igreja primitiva já naqueles dias ansiava pelo arrebatamento, pela volta de Jesus. Desperta teu povo, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo. Tira, ó Deus, esta visão distorcida que tantos estão tendo nos dias de hoje, do qual os corações, ó Senhor, estão ficando sobrecarregados com os cuidados desta vida. Estão ficando cansados, ó Deus, e preocupados com tantas coisas desta vida, esquecendo o que é o eterno, esquecendo que os sinais estão aí, esquecendo que tu estás às portas, esquecendo, meu Deus, que as coisas estão prestes a mudar. Pai, dá um despertamento para o teu povo. Acorda-os, meu Deus, antes que seja tarde, porque já está chegando, ó Deus, a noite. A noite se aproxima, e pode ser tarde, e tarde demais, para muitas vidas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.